Você acha que o Supremo Tribunal Federal tem desempenhado um papel importante no Brasil? E o ex-juiz Sérgio Moro? Atuou de forma imparcial? Estes são alguns temas relacionados ao papel do Poder Judiciário no sistema político brasileiro. Meu nome é Pedro Gama e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Poder Judiciário no Brasil. Leis são feitas para serem cumpridas. Mas todos nós certamente já presenciamos alguma situação de descumprimento de lei. Todo mundo tem um conhecido que deve para todo mundo e se recusa em pagar. Ou então alguém que já teve algo furtado. Ou ainda aquele político que desviou verbas públicas ou superfaturou alguma compra pública. Todas essas situações manifestam algum tipo de hipótese de que a lei possa estar sendo descumprida. Sabemos que o tal devedor pode alegar que a acusação é falsa. O suposto furto pode não ter ocorrido, e o político certamente vai se defender dizendo que as compras foram feitas rigorosamente de acordo com a lei. E aí, diante dessa situação, quem é o responsável por analisar a situação e decidir se os fatos estão de acordo ou não com a lei? Tal pergunta nos posiciona sobre a principal função de um poder tão relevante quanto o poder legislativo e o poder executivo, chamado Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem como função principal interpretar e aplicar a lei, decidindo eventuais conflitos que surjam na sociedade a partir do que determina a própria lei. Para isso, o Poder Judiciário precisa obedecer a alguns princípios importantes que estão definidos em nossa Constituição Federal. Por exemplo, um juiz não pode sair pelas ruas caçando eventuais ilegalidades. O juiz é apenas o julgador e não o acusador. E para atuar, o Poder Judiciário precisa ser provocado por alguém, seja um cidadão, alguém que teve seu direito violado, ou mesmo outros órgãos, como o Ministério Público, em situação de denúncias de crime. Da mesma forma, o Poder Judiciário necessita ser imparcial e neutro. Um juiz não pode julgar conforme suas opiniões pessoais, sua vontade e seus interesses particulares. Como representante de um poder do Estado, o juiz deve julgar sempre em estrita conformidade à lei, não pendendo para nenhum dos dois lados das partes. Ademais, qualquer cidadão possui direito de ter acesso ao Poder Judiciário. Como guardião da lei, o Poder Judiciário é um órgão fundamental na garantia de todos os nossos direitos. Quando temos um direito violado, é a ele, Poder Judiciário, que recorremos e isso não pode ser negado. Mas quem compõe o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é basicamente composto pelos juízes e desembargadores. Os juízes representam o Poder Judiciário em sua primeira instância, ou seja, os que primeiro vão julgar determinada causa. Já os desembargadores julgam as causas em segunda instância, ou seja, quando uma das partes recorre da decisão anterior proferida por um juiz de primeira instância. Além disso, nós temos ainda o Superior Tribunal de Justiça, STJ, que julga os casos em terceira instância, sendo responsável por uniformizar os entendimentos judiciais no país sobre a legislação federal. O sistema judiciário brasileiro possui uma complexa estrutura que envolve, de maneira geral, uma justiça vinculada aos estados, justiça estadual, e uma justiça vinculada à União, justiça federal. Na justiça estadual são julgadas todas as causas comuns. É para lá que, em regra, vão os processos e ações judiciais. São parte da justiça estadual os juízes de direito e os tribunais de justiça, sendo estes compostos pelos desembargadores estaduais. Mas em algumas situações definidas por nossa Constituição Federal, as ações e processos judiciais são discutidos e decididos na Justiça Federal. Por exemplo, sempre que um processo envolver o interesse direto da União, do governo federal, este caso é remetido para a Justiça Federal, que é formada pelos juízes federais e pelos tribunais regionais federais, sendo estes compostos pelos desembargadores federais. Além disso, temos vinculado à União a chamada Justiça Especializada, como, por exemplo, os casos trabalhistas, na Justiça do Trabalho, formada pelos Tribunais Regionais do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho, e os casos eleitorais, na Justiça Eleitoral, formada pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por fim, importante destacar o órgão que representa a cúpula do Poder Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, STF. O STF é o órgão máximo do Poder Judiciário, sendo responsável por julgar os casos em última instância, bem como sendo responsável por interpretar e guardar a Constituição Federal. Quando o Congresso Nacional aprova uma lei que vai de encontro à Constituição Federal, por exemplo, cabe ao STF deliberar por sua inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal tem tomado um grande protagonismo institucional no Brasil nesses últimos anos, seja por conta de julgamentos de grande impacto político, como o caso do Mensalão, seja por se envolver diretamente em discussões importantes ao interpretar e buscar resguardar a nossa Constituição Federal. O STF é composto por 11 ministros,
Os ministros são nomeados pelo presidente da República com posterior aprovação do Senado Federal. Após ser nomeado, o ministro do Supremo não pode ser retirado do poder, a menos que por impeachment ou quando completar 75 anos de idade, ocasião em que ocorre a sua aposentadoria compulsória. Por falar em composição do Poder Judiciário, é importante destacar uma característica relevante neste poder. Ao contrário do que acontece no Poder Legislativo e no Poder Executivo, os membros do Poder Judiciário não são eleitos diretamente pela população, mas são nomeados mediante aprovação em concurso público. A ideia aqui é garantir que os julgadores não sejam influenciados por questões políticas, mas sim sejam pessoas técnicas e com boa formação jurídica, embora essas questões sejam muito discutíveis hoje em dia. Como garantir que um juiz atue e julgue conforme a lei e não as suas percepções políticas? Como garantir que o Supremo Tribunal Federal atue de modo a guardar a nossa Constituição, mas sem interferir indevidamente nos demais poderes? E como assegurar que o Poder Judiciário resguarde a sua legitimidade para atuar de maneira firme quando for necessário para proteger os nossos direitos, ainda que diante de ameaças de outros poderes? Todas essas questões estão colocadas no debate público brasileiro, de modo que conhecer um pouco mais sobre a estrutura, as regras e o funcionamento do nosso Poder Judiciário é fundamental para avançarmos no debate da construção de um Brasil mais democrático e na defesa dos direitos de nossa população.